estourou a barragem de recheio em Brumadinho, estourou a barragem. Estourou a barragem aqui na Vale, tá cheio de gente. A barragem estourou lá e estão ilhados lá. Agora é só que tá ilhado. Tá inundando a barragem da Vale, explodiu. Não tive uma despedida que eu pudesse chegar assim, me abraçar, beijar. Não tive, só abracei o caixão, deitei em cima do caixão e desmaiei. A saudade é muito grande. É uma ferida que todo dia sangra. Era meio-dia 28 de uma sexta-feira comum quando o chão de Brumadinho começou a roncar. Não foi um trovão, não foi uma explosão, foi mais profundo, foi mais primitivo, como se a própria terra estivesse rasgando por dentro. Em menos de 90 segundos, um refeitório lotado de trabalhadores almoçando, prédios inteiros, caminhões gigantescos e quilômetros de mata despencando debaixo de uma onda de lama. Não tinha pra onde correr, não dava tempo pra gritar. E o mais aterrorizante de tudo é que muita gente já sabia que aquilo poderia acontecer. Eles sabiam, e mesmo assim, deixaram as pessoas ali. Fala pessoal, Peter aqui. Bom, hoje a gente vai voltar pro dia 25 de janeiro de 2019. O lugar é Brumadinho, uma cidade tranquila no interior de Minas Gerais, cercada de montanhas verdes e de uma natureza que sempre foi orgulho da região. Bem ali, num lugar chamado Córrego do Feijão, ficava a mina da Vale, uma das maiores mineradoras do mundo. E ali também ficava a barragem B1, uma estrutura gigantesca que guardava milhões de metros cúbicos de rejeito de minério de ferro. Era literalmente uma montanha artificial de lama tóxica, segurada por uma parede de terra de 86 metros de altura. Naquela manhã, centenas de pessoas chegaram para mais um dia normal de trabalho. Operadores de caminhão, engenheiros, mecânicos, funcionários da cozinha, gente de empresas terceirizadas. Todo mundo já com planos para o fim de semana, todos com família esperando em casa. Nenhum deles imaginava que estava trabalhando bem embaixo de uma bomba relógio. E o que deixa essa história tão revoltante não é só a tragédia em si, é tudo que veio antes, tudo que foi ignorado. Você já parou para pensar quantas vezes alguém avisou que alguma coisa estava errada e ninguém quis ouvir? Guarda essa pergunta, porque ela vai voltar várias vezes nessa história. Para entender o tamanho do que aconteceu, primeiro a gente precisa entender o que era aquela barragem. A B1 era o que se chama de barragem de rejeitos. Quando a mineradora extrai o ferro da rocha, sobra uma quantidade enorme de resíduo, uma mistura de água, areia fina e lama. Esse material precisa ir para algum lugar, e o jeito mais barato de guardar tudo isso é represar numa barragem. A da Vale, em Brumadinho, foi construída de um jeito específico, chamado de alteamento a montante. É uma técnica considerada uma das mais perigosas do mundo. Por quê? Porque a estrutura é levantada em cima do próprio rejeito molhado. Em vez de uma parede sólida de concreto, você tem camadas de material instável empilhadas umas sobre as outras, crescendo para cima e para trás, em cima de uma base que nunca foi feita para sustentar tanto peso. Bom, esse método já tinha sido proibido em vários países, justamente porque é mais barato e mais arriscado, e tinha motivo de sobra para essa proibição. Existe um fenômeno sinistro chamado liquefação. Em condições normais, o rejeito dentro da barragem parece sólido o suficiente para sustentar o peso, mas em certas circunstâncias esse material pode perder a existência de uma hora para outra e se comportar como líquido. Num instante, o que parecia chão firme vira um mar de lama. E quando isso acontece, uma barragem com milhões de toneladas de rejeito, não há nada que segure, nada. A massa toda escapa de uma vez, sem aviso, sem um segundo de hesitação. É instantâneo. É o tipo de coisa que quando começa, não dá mais para parar. Os engenheiros sabiam disso, a Vale sabia disso. A ciência por trás disso não era segredo nenhum, né? E foi exatamente isso que aconteceu naquele dia. Mas ok, vamos voltar um pouquinho no tempo, porque a verdade é que a tragédia de Brumadinho não começou em 2019. Ela começou anos antes, em reuniões fechadas, em laudos técnicos e em mensagens trocadas entre pessoas que conheciam o risco. Existe um índice na engenharia chamado fator de segurança. Ele mede basicamente o quanto uma estrutura está longe de desabar. Quanto maior o número, mais segura ela é. Bom, a comunidade internacional e a própria Vale adotavam como mínimo aceitável o número 1,3, ok? Qualquer coisa abaixo disso era considerado perigoso, inaceitável, o sinal vermelho gritante, DEFCON 4. Pois bem, investigações que foram feitas depois mostraram que a barragem B1 operava com um fator de segurança de só 1,09. Isso é muito, muito abaixo do limite seguro. Estava praticamente no fio da navalha. E aqui é onde a história fica realmente perturbadora. Em novembro de 2017, ensaios geotécnicos feitos na barragem já apontavam números alarmantes. Os primeiros resultados indicavam um fator de segurança ainda mais baixo, na casa de 1,06 e uma condição claramente satisfatória de segurança. Uma empresa contratada para os estudos chegou até a comunicar formalmente que aqueles números eram inviáveis para emissão do laudo de estabilidade de 2018.
Em outras palavras, alguém olhou para os dados, fez as contas e disse com todas as letras que aquela barragem não estava segura. Cuidado com isso. Então pensa nisso por um instante. Mais de um ano antes do desastre, o sinal de alerta já estava aceso, já estava ali. Os números já estavam na mesa, as pessoas certas já tinham visto eles, já tinham visto os números, já tinham visto que a segurança era ridícula, mas a mina não parou. As pessoas continuaram trabalhando e o refeitório continuou ali, no caminho exato por onde a lama ia descer. E tinha ainda outra peça nesse quebra-cabeça. Uma empresa alemã de auditoria, TÜV Süd, foi quem fez as declarações de estabilidade da barragem. Era ela quem devia testar para os órgãos fiscalizadores que a estrutura estava firme. E em junho e setembro de 2018, ela assinou laudos confirmando que a barragem era estável. O problema é que, segundo as investigações, esses laudos não correspondiam à realidade. Acharam mensagens internas trocadas em maio de 2018 que um representante da própria empresa, um engenheiro chamado Makoto Namba, admitiu para os colegas que a declaração de estabilidade não podia ser assinada, porque a barragem não tinha atingido o fator de segurança mínimo. Ele contou depois que ele se sentiu pressionado por um funcionário da Vale a assinar mesmo assim. E o documento acabou sendo emitido um mês depois, restando exatamente aquele fator de segurança insuficiente, 1,09. Para a justiça e para as investigações, isso significava uma coisa só. Não foi um acidente imprevisível, não foi um raio caindo do céu, foi uma tragédia anunciada, Tinha pessoas que sabiam do risco e que mesmo assim mantiveram trabalhadores na zona mais perigosa, debaixo da estrutura, almoçando todos os dias, bem no caminho da lama. Mas naquela manhã de janeiro, nada disso estava na cabeça de quem chegava para mais um turno, Para eles, era só mais um dia, mais um almoço, mais uma conversa, com os colegas. A vida seguindo o ritmo normal, sem saber que dentro daquela montanha de rejeito, o tempo já estava se esgotando. Então vamos falar agora das pessoas, porque por trás dos números, dos laudos e das siglas técnicas, existiam vidas inteiras, existiam sonhos, contas para pagar, filhos para criar, planos para o futuro. Todos os dias, junto com pelo menos 200 outros funcionários, gente como Rosária ia almoçar no refeitório do complexo. Ela trabalhava num dos prédios administrativos da mina, a poucos minutos de ônibus da área das refeições. Era uma rotina simples, repetida centenas de vezes. Bater o ponto, trabalhar, parar para o almoço, conversar com os colegas, voltar para o serviço. O refeitório ficava logo abaixo da barragem e ninguém pensava nisso como um perigo. Era só o refeitório, Era onde a vida do trabalho acontecia, onde as amizades se formavam, onde se contavam as novidades do dia. A mãe da Rosária, uma senhora de mais de 70 anos, depois da tragédia, passou dias sentada na calçada da velha casa de telhas vermelhas, gritando em vão pela filha, pedindo que ela voltasse, que aparecesse, que voltasse para a mãe. É o tipo de imagem que resume, melhor do que qualquer número, o tamanho do que foi perdido ali. Não foram estatísticas, foram filhas, filhos, pais, mães, pessoas com nome, com rosto, com gente esperando em casa, filhos esperando em casa, filhas esperando em casa. Naquele meio-dia, o refeitório estava cheio, era hora do almoço, horário de maior movimento. Funcionários da Vale, terceirizados, motoristas, pessoal da limpeza, da cozinha, pratos sendo servidos, conversas, risadas, gente combinando o fim de semana que estava chegando. Uma cena absolutamente comum em qualquer empresa do mundo. E foi exatamente nesse instante, no pior momento possível, no horário em que tinha mais gente reunida naquele ponto, que a parede da barragem cedeu. Tá inundando a barragem, trabalho explodindo. E aqui que a gente precisa parar de olhar para a tragédia de longe como um número e entrar nela pelos olhos de quem estava lá. Porque um dos homens que sobreviveu aquele dia foi o Sebastião Gomes. E a história dele talvez seja a forma mais próxima que a gente tem de sentir o que foi estar naquele lugar, naquele exato minuto. O Sebastião era operador de saneamento ambiental. Ele trabalhava na Vale há quase uma década. Ele era um homem de fé, artista nas horas vagas, alguém que tinha lutado anos para concluir a faculdade. Naquela sexta-feira, ele não estava no refeitório. Ele e o amigo Elias de Jesus Nunes estavam em serviço, escoltando os trabalhadores terceirizados que iam fazer a sucção de uma fossa. Era uma tarefa de rotina, dessas que a gente faz no automático, sem pensar duas vezes. Eles estavam ali, no pátio da área administrativa, cercados de caminhões, máquinas e de uma composição de trem carregada de minério. Era um dia como qualquer outro. Então, veio o som. Foi um estrondo. Sebastião contou que parecia o pneu de um caminhão de grande porte estourando na estrada. Aquele barulho seco, violento, que faz todo mundo virar a cabeça pra ver o que é. Ele comentou com Elias e com outro colega, o seu Antônio. Parecia que tinha estourado um pneu. Mas então, veio o segundo estrondo. Mais forte ainda, mais grave, vindo de baixo, do fundo da terra. E o Elias, tentando achar uma explicação porque os ouvidos não queriam aceitar, disse que não era pneu não, que aquilo só podia ser o vagão do trem descarrilhando. Aí os dois olharam na direção do barulho procurando o trem. Deveria estar morto. Aquele vídeo e as imagens das câmeras de segurança que flagraram a caminhonete sendo cercada pela lama rodaram o mundo inteiro. Viraram um dos símbolos do desastre. E o Sebastião passou a dizer que tinha duas datas de nascimento. A original e o dia 25 de janeiro de 2019. O dia que ele deveria ter morrido
e não morreu. Mas a sobrevivência veio com um preço pesado. No dia seguinte, ele não conseguia dormir. Ele se emocionava, lembrando dos colegas. Ele sentia culpa de ter escapado, enquanto tantos amigos ficaram para trás, embaixo daquela lama. Por um tempo, ele ainda voltou a trabalhar na mina, ajudando inclusive nas buscas pelos corpos, sentindo um alívio estranho cada vez que um corpo era encontrado, porque significava uma família que finalmente poderia se despedir. Mas o peso era grande demais. Meses depois, ele decidiu se afastar de vez, porque algumas feridas a gente carrega para sempre. Mas a maioria não teve essa sorte, a maioria não teve nem a chance de correr. Quando a barragem rompeu, a onda de lama desceu numa velocidade inicial estimada em mais de 100 km por hora. Então pensa nisso, uma parede de rejeito tóxico, espessa, densa, pesada, descendo a montanha mais rápido do que um carro na estrada. O refeitório foi engolido em segundos. As pessoas que estavam ali almoçando não tiveram a menor chance, nem perceberam o que estava acontecendo. Meu Deus do céu. Ô meu pai, nosso amigo, gente. Não houve tempo para reagir, para entender o que estava acontecendo, para se despedir. No instante ele estava na mesa, no instante seguinte tudo estava coberto. Os prédios administrativos foram varridos do mapa. Os caminhões gigantescos da mineração, daqueles com pneus mais altos do que uma pessoa, foram arrastados como se fossem brinquedos de criança. Pontes, torres de transmissão de energia, trens de carga inteiros, tudo sugado e triturado pela corrente. E a lama não parou no complexo da mina. Esse é um dos pontos mais assustadores, né? Ela continuou descendo, seguindo o curso natural do terreno, caindo no Ribeirão Ferro Carvão e depois alcançando o rio Paraupeba. No caminho, ela devorou casas, fazendas, pousadas, estradas. Famílias inteiras que viviam na região, que não tinham nada a ver com a mineração, que só estavam em casa naquela sexta-feira, foram apanhadas. Animais, plantações, nascentes, tudo soterrado debaixo de uma camada de rejeito que se estendeu por mais de 300 quilômetros rio abaixo. Foram mais de 12 milhões de metros cúbicos de lama tóxica espalhados pela bacia. Um rastro de destruição pode ser visto até do espaço. Tinha um caseiro que morava com a esposa numa fazenda próxima da barragem. Ele vivia naquele imóvel há anos e de repente ele viu o mundo virar lama, né? Tinha trabalhadores que tinham começado emprego há poucos dias. Gente que estava ali fazia menos de uma semana, realizando o sonho de uma vaga numa grande empresa. Pais de famílias, filhos, irmãos, casais que trabalhavam juntos na mesma mina. E